Pessoal, o músico brasileiro Oruan acabou de receber uma resposta dura de Gerilson Israel. Então, Oruan, que afirmou no primeiro dia que chegou em Angola, depois de 30 minutos, a dizer que a pobreza em Angola é muito grande, recebeu críticas de muita parte da população, né? E temos aqui uma crítica de Gerilson Israel. Gerilson, que é um dos maiores cantores da nova geração de Angola, deu a sua opinião e deu palavras muito duras contra Oruan. Gerilson não engoliu essa narrativa de que a pobreza é muito grande e também não engoliu, né, essa crítica vindo de fora de alguém brasileiro que é o Oruan. E ele, né, falou que ele deveria se focar na pobreza do Brasil e não na pobreza de Angola. E nós temos aqui, né, a publicação que Gerilson fez na sua página do Facebook. Ele disse assim: mas esse lagarto assim tá a pensar que é quem? Epá, começou já de uma maneira dura, lagarto, né? Depois continuando. Ele não sabia que estava a subir num avião de uma companhia angolana e que aqui em Angola nós somos negros. Aqui ele dá uma referência porque o Oruan, quando subiu no avião, ele disse que aqui os trabalhadores são todos negros. Então, e isso é natural. A população angolana é muito mais negra do que do Brasil. E o Oruan talvez ficou assim um pouquinho pasmado, né, de ver muitos trabalhadores negros, mas aquilo não foi também por mal, mas pronto. Continuando aqui, ele disse que aqui tem muito negro, mas acho que não foi por mal. Continuando aqui. Apesar de ninguém te conhecer aqui, demos-te uma chance de vir atuar no nosso país, com as tuas músicas um termo que eu não posso falar aqui, né? Então comporta-se, puto. Fala da pobreza do Brasil, daqui é da nossa conta. Essa primeira parte onde ele falou de que aqui ninguém te conhece, eu não acho isso certo. Eu acho que, por aquilo que eu vi quando ele chegou no aeroporto e do show que ele teve, da maneira que aquilo estava cheio, deu sim para ver que o Oruan tem sim fãs em Angola. Talvez o Gerilson, né, é alguém como eu que não está muito focado, digamos assim, na nova geração, de quais são os gostos da nova geração, de pessoas que têm 14, 15, 16 anos. Mas por aquilo que deu para se ver através do show do Oruan e através da maneira que ele foi recebido no aeroporto, deu sim para ver que o Oruan tem se faz em Angola. Eu depois cheguei de pesquisar algumas músicas do próprio Oruan e vi que são músicas que eu já ouvi, só que eu não sabia que o cantor era Oruan. Essa música que eu já tiver ouvido, né? Então, Oruan tem sim faz em Angola. Eu não acho que aí aquela parte cai bem de dizer que Oruan não tem fãs em Angola. Angola ninguém lhe conhece, né? Porque basta ver o vídeo do Oruan, né? Reparem o vídeo do show dele. Tem muita gente acompanhando o show dele. Nós estamos a falar de milhares de pessoas que foram ao Benfica. Milhares de pessoas. Então, essa parte de dizer que ninguém conhece o Oruan, eu acho que aí não cai muito bem. Mas depois ele diz que o Oruan deve se focar na pobreza do Brasil e não da nossa, né? Porque da nossa é da nossa conta. E depois ele diz aqui: quando estiveres a fazer aí o teu showzinho, não vale a pena se enrolar com a nossa bandeira e simular que amas muito Angola porque já começaste mal. Respeita a nossa terra e, sobretudo, o nosso povo, seu palhaço. Tipo, foram palavras muito duras de Gerilson Israel, que é um dos maiores músicos de Angola. E o Oruan, né? Gerilson lhe diz para não usar a bandeira de Angola e ele no show usou uma camisola da seleção angolana. Reparem que essa t-shirt que ele está a utilizar, está a usar o número 14. E é uma camisola da seleção angolana que nos encheu de muito orgulho no último CAN que teve na Costa do Marfim, né, no princípio desse ano de 2024. Mas só que o Gerilson não foi consistente. Em que sentido? Ele depois decidiu apagar a publicação. Tipo, ele eliminou o post. Né? Gerilson Israel elimina o post onde tecia críticas ao cantor brasileiro Oruan. Tipo, eu acho que ele tinha que ser consistente. Tipo, se ele já começou a criticar, a rebater aquilo que o Oruan falou, ele deveria se manter naquela postura. Então, ele não deveria ter eliminado o post. E se eliminou o post, deveria ter um encontro presencial com o Oruan, né? Fazerem as pazes e a vida continua. Mas agora, eliminar dessa maneira, a continuar assim, isso
não cai bem, não cai bem. Epá, eu não sei o que aconteceu aí nos bastidores, né? Vocês sabem que o Oruan, ele é filho de um dos maiores traficantes, né? O Marcinho VP, de uma das maiores facções do Brasil e do Rio de Janeiro. Mas ele eliminou o post dessa maneira, isso não demonstra consistência no meu ponto de vista. Agora, muita gente deve se perguntar se os cantores devem ou não falar de política. É assim, no meu ponto de vista, olhando já do ponto de vista racial, né? Eu acho que nós, como pretos, somos a única raça que coloca cantores como representantes do povo. Se vocês forem a ver, nem os chineses, nem os brancos, nem os indianos, nem os iranianos, nem nenhuma outra etnia, ou até mesmo os judeus, nenhuma outra etnia fala para os seus cantores representarem em esta pública. Eu não acho certo nós fazemos isso, né? Porque nós fazemos isso e isso é um fruto daquilo que nós herdamos da época de libertação colonial. Porque nós estamos a lutar nos anos 60 e 70 para nos libertarmos do colono. Os músicos tiveram um papel muito forte. E mesmo nos Estados Unidos da América, quando estavam a se libertar nos movimentos civis, né? Na campanha do Civil Rights, né? Dos direitos humanos, que estavam lá lutando nos anos 60, eles também utilizaram muito os músicos ou os entertainers, né? Ou as pessoas que trabalham no entretenimento, músicos, comediantes, para falarem de política, para reivindicarem os seus direitos. E naquela época se entendia, porque não tinha ninguém eleito, não tinha nenhum político que nós poderíamos ir lá e cobrar. Nos dias de hoje, eu não vejo isso de uma maneira certa. Músicos podem falar de política? Podem, eles são abertos para isso. Eles já fizeram isso no passado, né? Como eu falei, nos anos 60 e 70, músicos tiveram um papel preponderante na luta contra o colonialismo. E também nos Estados Unidos da América contra a opressão ou a segregação do povo preto. Mas nos dias de hoje, nós temos que cobrar dos políticos e não dos músicos. Músicos não são pessoas eleitas. Músicos não receberam votos. Músicos não são presidentes, não são governadores, não são autarcas. Nós temos que cobrar de pessoas que receberam os nossos votos e nos fizeram promessas de resolver problemas básicos da população. Esses sim é que devem ser cobrados e não músicos. Então, do ponto de vista racial, nós como pretos ainda precisamos nos separar dessa herança que nós recebemos do passado, de estar a cobrar a pessoas que fazem entretenimento para nos representarem em esta pública. Nós temos que fazer essa separação entre músico e político. E o Gerilson, né? Do meu ponto de vista, ele tem que ser consistente, né? Se ele não fala de política, não poderia falar. Mas pronto, se ele já começou a falar, tem que continuar e manter a consistência. E não só o Gerilson, como qualquer outro músico, né, angolano, se começou a falar de política, tem que ser consistente nisso. E não tá depois a inventar desculpas quando chegarmos na época das eleições. Mas como eu já disse, do ponto de vista racial, nós somos o único povo que cobra a músicos e comediantes para nos representarem em esta pública. Brancos não fazem isso. Judeus não fazem isso, indianos não fazem isso, japoneses não fazem isso, chineses não fazem isso, apesar de músicos sim fazerem uma parte, terem um papel importante do ponto de vista social e também do ponto de vista espiritual, né? Porque música impacta a psique do indivíduo de uma forma que, só a ciência para explicar. Eu quero ouvir a vossa opinião sobre o Gerilson, né? Esses termos duros que ele deu contra o Oruan. Comentem aí embaixo o vosso ponto de vista. E também se vocês acham que músicos podem ou não nos representarem em esta pública, quero ouvir o vosso comentário. Coloque aí embaixo, quero ouvir o vosso ponto de vista. E me siga aqui, né? Ainda vou criar muito conteúdo a falar sobre o Oruan, né? Se acontecer lá mais alguma coisa, porque essa novela está a ser muito boa e muito engraçada. Se inscreva no meu canal do YouTube, link está disponível na minha bio. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos e partilhe esse vídeo nas vossas redes sociais. Até a próxima.